Ergo Proxy, um anime lançado em 2006 e que exala a estética roqueira desta década. E cara, eu amo os frutos que esses anos 2000 nos entregaram, viu? Mas não estou aqui para falar sobre isso. Na verdade, em partes estou, né? Mas o que realmente interessa no momento é que esse anime foi dirigido por Shuko Murasi, um diretor e animador japonês que faz parte da Sunrise. Ele é mais conhecido por contribuir com o design de personagens e animação-chave do que por dirigir, principalmente em New Mobile Report Gundam Wing e Ageto Soma. Mas também esteve envolvido em alguns trabalhos bem interessantes em 2000, como por exemplo contribuindo com os designs dos personagens principais de Final Fantasy IX. Porém, ele só foi fazer uma estreia na direção de um anime em 2002 com Witch Hunter Robin. Mas ele não esteve sozinho fazendo Ergo Proxy. Ele teve a ajuda de Dai Sato e Noyuki Honda, sendo Dai Sato o roteirista-chefe da obra e Naoki Honda sendo o designer de personagens. E um pequeno adendo sobre Naoki é que esse cara é um monstro, tá? Porque além de fazer o lindo design dos personagens desse anime, ele também trabalhou na adaptação do design dos personagens na trilogia de filmes do Berserker. E meu amigo, olha pra esse Guts, que cara lindo. Mas agora, voltando a falar de Ergo Proxy, Magomble, o estúdio que faz a animação deste anime, inicialmente se aproximou de Shuko Murasi com uma visão bem básica para a produção de um thriller policial futurista. Este esboço apresentado incluía o título, um rascunho do enredo do episódio 1 ao 3 e o conceito de design para Rodeum, a cidade em que o anime se passa. Além disso, eles o deixaram desenvolver a ideia de uma inclinação mais existencialista e filosófica para a narrativa da série. Murasi citou em uma entrevista, inclusive, que havia quase liberdade demais para ele na produção, já que um programa que é agendado para estar no ar em uma rede televisiva comercial carrega algumas restrições de acordo com o horário de sua exibição. Os patrocinadores geralmente têm pedidos destinados a ajudar a impulsionar o trabalho para atingir os status de merchandising desejado, além de envolver alguns outros conjuntos de requisitos propagandiais. Em comparação, tudo que Murasi teve que lidar durante a produção de Ergo Proxy foi um lançamento para DVD e uma transmissão de TV por um canal de satélite pago. Resumidamente, os padrões de prazos de entrega. Com isso, o anime foi anunciado na MIP TV Trade Show na França, com uma série televisiva de 23 episódios que iria ao ar no Japão. Agora, falando sobre o título Ergo Proxy, Murasi explicou que originalmente queria usar o conceito de todos terem o outro eu dentro de si. A ideia de que existem duas personalidades dentro de uma única pessoa, a que ela quer esconder e a que ela quer mostrar. E, enquanto ele observava a frase do filósofo René Descartes, Código Ergo Sum, que falava basicamente sobre isso, ele achou a frase maneira, resolveu adaptar e fez o título Ergo Proxy. Agora, eu já falei sobre a produção do anime, já falei como surgiu o nome do anime, mas ainda não adentrei no anime de fato, né? Bem, nesse futuro pós-apocalíptico retratado, humanos coexistem pacificamente com androides conhecidos como autoreives. Mas tudo muda quando um vírus concede autoconsciência a esses androides, desencadeando uma série de assassinatos que acaba caindo no colo da inspetora Rel Meyer, que é encarregada de investigar esses crimes. À medida que avança essa investigação, ela descobre uma trama complexa envolvendo uma misteriosa espécie humanoide chamada Proxy. Esses eventos se desenrolam em uma cidade-domo que separa o mundo devastado do exterior de uma aparentemente funcional cidade futurista. Bem, já vou deixar claro que a partir de agora soltarei diversos spoilers da série, já que Ergo Proxy é um thriller psicológico rodeado de mistérios. Então, para falar sobre o anime de maneira que eu quero falar, acaba exigindo comentar um pouco sobre a história e sobre como ela se desenvolve. Começando, a série é um pouco confusa, mas não no sentido ruim. Ergo é o tipo de série que conta a história de uma maneira sutil e pelas entrelinhas. Raramente informações são jogadas na sua cara, principalmente no início da série. Na maior parte do tempo de apresentação da obra, você recebe pouco conhecimento sobre qualquer um daqueles personagens ou até mesmo do mundo em que eles habitam. A série vai te entregando essas informações aos poucos, conforme os episódios vão passando, o que gera dois pontos a serem falados sobre o ritmo do anime. Ergo Proxy, até por volta do episódio 16, é um anime mais calmo e lento. Um anime que toma seu tempo para setar a atmosfera em volta de todo aquele mundo e história, coisa que eu pessoalmente gosto muito. Porém, esse ritmo, após o episódio 16, é quebrado. Com o anime entrando na sua reta final, ele acaba tendo muitos mistérios e subtramas sem resolver ainda, o que força o anime a acelerar o ritmo da sua história e acaba perdendo um pouco da sua sutileza narrativa, começando a atacar um monte de informação na sua cara o tempo todo. A ponto que, nos últimos 2 episódios, eu vivia tendo que fazer uma pausa para conseguir absorver tudo que eles falavam, já que tinha 3 plots rolando ao mesmo tempo, enquanto a história e a filosofia da série era atacada na nossa cara sem parar, o que não dava um tempo pra gente digerir o que estava acontecendo. Não que se estrague a experiência do anime ou algo assim, mas é um ponto meio negativo e que poderia ser melhorado se o anime tivesse alguns episódios a mais. Mas bem, mal comecei a falar do anime e já parti para falar dos últimos episódios, não é mesmo? Tenho que perder um pouco dessa minha mania de colocar a carroça na frente dos bois. Voltando para o início da série, como eu já havia dito, esse anime é mais lento e contemplativo, não oferecendo a satisfação rápida e fácil que muitos animes proporcionam. Ele acaba por exigir uma dedicação a mais do espectador,
o que pode não ser muito atraente para um público casual. Algo parecido com Monogatari, Evangelion, Len e outros programas que fazem essa narrativa mais misteriosa. Mas, para continuar com a tradição do canal, vou começar falando sobre a direção de arte do anime. E falar sobre a arte significa falar sobre o visual. E para falar do visual, eu vou ter que citar a protagonista, e sim, a Hell Meyer é muito parecida com a Amy Lee na capa do álbum Fallen, principalmente levando em consideração o pôster original e mais famoso do anime. Existe alguma confirmação que foi inspirado? Não, mas acho que nem precisa, né? Afinal, ambos têm um visual muito parecido, né? Sendo praticamente o mesmo. E continuando falando sobre o design, é bem notável que Ergo Proxy opta por fazer uma atmosfera mais sombria e pós-apocalíptica, algo que complementa a narrativa filosófica da série. A direção de arte do Yuki Honda consegue nos passar uma sensação de distopia incrivelmente bem. As cores predominantemente apresentadas no anime são escuras e frias, com tons de cinza, azul e preto, criando uma sensação de desolação e mistério. Como eu já havia dito anteriormente, o anime passa muito dele pelo cenário, e o clima que esses cenários costumam passar para o espectador são muito contrastantes. Hondo, onde grande parte da história se passa, é retratado como um lugar fechado e altamente controlado, mas extremamente artificial, uma cidade que, a todo custo, tenta esconder sua decadência inevitável. Por outro lado, os espaços exteriores são totalmente desolados, com poucos vestígios de que uma vez a humanidade habitou aquele local, mostrando um possível futuro que espera aquela falsa próspera cidade. Agora, falando sobre os personagens, eles possuem um design mais realista, com proporções anatômicas mais precisas e expressões faciais mais detalhadas. O foco nas expressões faciais é algo muito importante nesse anime, já que, por boa parte dele, eles são a única coisa que nos dizem o que aqueles personagens estão sentindo sobre os acontecimentos. E voltando a falar sobre o design do mundo, como ele se passa em um futuro distópico, a série incorpora muitos elementos de design tecnológico e cibernético, refletiram a integração da humanidade com a tecnologia. Isso inclui desde a arquitetura da cidade até os dispositivos usados pelos personagens. Muito dessa tecnologia sendo uma mistura de um futuro muito promissor e de um futuro avassalador, como se os humanos estivessem quase conseguindo chegar ao futuro perfeito antes de tudo ir por água abaixo. Agora, falando sobre os personagens, Ergo Proxy tem 5 que vale a pena destacar aqui, começando com a principal e a protagonista da série, Hell Meyer. Ela é uma inspetora de 19 anos que trabalha para o departamento de inteligência da cidade Domo de Hondo. Tendo cabelos curtos e pretos, pele pálida e uma maquiagem azul bem forte em volta de todo o seu olho, ela é disparada a personagem com o teor mais gótico da série, bem característico do início dos anos 2000 até ali mais ou menos a sua metade. Gosto bastante do desenvolvimento da Hell Meyer aqui, sendo apresentada primeiramente como uma personagem forte e destemida. Durante sua investigação dentro de Hondo, ela começa a demonstrar fraqueza uma vez que é exposta ao lado exterior da cidade, já que muito do que ela acreditava ser correto se mostra uma farsa mentirosa. A série consegue trabalhar muito bem essa desconstrução de personagem fria e calculista e criar uma personagem mais humana, capaz de ter empatia e compreensão. Muito disso acontece principalmente depois de Iggy, o seu Alturave, que também era seu braço direito, ser infectado com Cogito, estragar na cara da Hell que ela era uma pessoa incapaz de agir por conta própria quando era necessário. E falando um pouco mais do Iggy, ele também serve como um questionamento de qual é o nosso propósito de vida, já que mesmo no final, odiando a Hell Meyer, ele a protege por ser a sua razão de ser. O outro personagem importante para a série, sendo basicamente o segundo protagonista, é o Vincent Lau, um imigrante que trabalha como técnico de auto-raves na cidade de Hondo. Inicialmente, Vincent é apresentado como uma pessoa tímida e introspectiva, mas conforme a série avança, ele revela uma personalidade mais complexa e profunda. Ele é basicamente o motriz da série, já que após ser acusado injustamente de crimes e ser perseguido pelas autoridades de Hondo, Vincent é forçado a deixar a cidade e procurar a verdade sobre si mesmo, o que faz com que a Hell vá atrás dele, já que ela também busca a verdade, mas sendo essa a verdade por trás de Hondo. Vincent é o que leva a história da série a se mover. Todo o desenvolvimento que acontece na série se dá por suas ações, o que inclusive leva Hal Creed, um personagem que eu vou falar mais pra frente, o odiar por conta disso, já que tudo estava teoricamente pacífico até ele aparecer. Falando em desenvolvimento, toda a jornada de Vincent é acima de tudo uma busca por identidade, o que acaba por desenvolver a principal questão da série, o que é ser um ser humano. Já que o Vincent começa como um homem comum, mas ao longo da série descobre que é muito mais do que isso. Alerta de spoiler aqui, ele é um proxy, que é algo como um deus artificial, criado pelos homens para ajudar na restauração da Terra. Essa descoberta é bastante dolorosa e confusa para o personagem, e bem para nós telespectadores também, já que a série demora um pouco para explicar o que exatamente é um proxy. Mas isso é essencial para o crescimento do personagem e da série. A jornada do Vincent envolve aceitar todas as partes de si mesmo, incluindo as mais sombrias e as que ele quer esconder. Vincent valoriza o seu lado humano e as conexões que faz ao longo do caminho. Sua relação com Hell e Pino humaniza o personagem em sua jornada e o ajuda a encontrar o propósito além de sobreviver por mais um dia. E já que eu citei a Pino e já falei do Hal Creed, vamos encerrar as partes dos personagens falando sobre esses dois, que talvez seja uma das minhas dinâmicas favoritas e mais subliminares da série. Pino é a terceira protagonista de Ergo Proxy, viajando junto com Vincent Lau e a Hell, enquanto Hal Creed é um personagem mais secundário, sendo um inspetor da polícia de Hondo.
mas quero falar dos dois ao mesmo tempo por conta da relação que eles têm. No início da série, Pino é uma Companion Auto-Rave, programada para servir Hal Creed e sua família como uma filha, já que em Rondo a procriação é controlada minuciosamente pelo governo, e por conta disso, algumas famílias têm filhos robóticos. Quando é infectada pelo vírus Cogito, Pino adquire consciência própria e emoções humanas, o que a leva a se comportar de uma maneira mais independente e curiosa, igual mais ou menos uma criança da vida real mesmo. Enquanto Raul é apresentado como um líder autoritário, determinado a manter a ordem em Rondo a qualquer custo. Sua dedicação à segurança da cidade é evidente, mas também revela uma ambição e pragmatismo extremo. Após a trágica morte da mãe de Pino e a esposa de Raul, Pino acaba por encontrar o Vincent Lau e decide segui-lo em sua jornada. Sua inocência e curiosidade a tornam uma personagem adorável e incrivelmente fofa, e uma companhia essencial para Vincent. Porém, enquanto para Pino isso é o início de uma jornada, para Hal Creed isso é a decadência da sua vida. A morte da sua esposa e a fuga da sua filha, em um ataque que ele falhou em prevenir, é o ponto de virada significativo para o personagem. Ele acaba ficando submerso na própria tragédia, aprofundando-se em seu compromisso de erradicar todas as ameaças à cidade e aumentar a segurança dela a qualquer custo. Raul se torna cada vez mais obcecado em eliminar os proxies e qualquer coisa ou pessoa associada a eles. Sua obsessão o leva a tomar decisões cada vez mais extremas, refletindo seu desespero para proteger Rondo e redimir-se pelo seu fracasso no passado. Raul vê Vincent como uma ameaça significativa devido à sua ligação com os proxies, e a sua relação com a Hel é um tanto quanto complexa. Enquanto ele inicialmente a respeita como uma colega de serviço, suas ações extremas eventualmente o colocam em uma oposição direta a ela. No final da série, a obsessão de Raul o leva à sua própria destruição. Ele é consumido pelo desespero e pela paranoia, tornando-se uma figura trágica que simboliza os perigos da obsessão sem controle por algo. E a série transforma isso em algo mais trágico ainda, fazendo com que, quando a Pino volte para Rondo, ela vá atrás de Raul, já que mesmo infectada pelo vírus Cogito, a Pino ainda amava o Raul como seu pai. Isso fica evidente em diversos momentos durante a série, onde ela cita o pai dela como uma pessoa que ela admira. Porém, ela falha em encontrar o Raul, que não estava em casa e se encaçando Vincent como vingança, fazendo com que, por conta do ódio, ele perdeu a chance de vivenciar o amor da sua filha novamente, que era o que o motivava a fazer tudo o que ele fazia. A jornada de Pino para entender as suas emoções e lugar no mundo contrasta com a trajetória de Raul, que perde seu senso de identidade e propósito na busca de uma missão impossível. Talvez essa seja a linha narrativa mais complexa e trágica de todo o anime. Porém, é algo tão bem escrito e tão bem feito que eu simplesmente amo eles terem incluído todo esse plot no anime de uma maneira bem secundária e não tão direta assim. Então, apesar da obra ter essa atmosfera opressiva, ela é uma história bem humana, contada com muito carinho pelos seus personagens. Todos são tão bem desenvolvidos e com falhas e qualidades que nos deixam mais ligados a eles. Nós vemos eles como realmente pessoas vivendo em um mundo distópico e sem nenhuma esperança, mas que buscam sem parar encontrar um sentido para suas vidas. Agora, voltando a falar sobre o desenvolvimento da história, que eu já até citei bem levemente no início do vídeo, quero falar sobre como alguns episódios acabam por mudar completamente o estilo narrativo da série. Existe um em específico que eu gostaria de comentar aqui, o episódio 15, nomeado Programa de Perguntas sobre Pesadelo, ou algo assim, não consegui traduzir muito bem esse título. O episódio é um confronto entre proxies, como já vimos algumas vezes durante a série, só que dessa vez é um tanto quanto diferente. O proxy conhecido como MCQ capturou Hel e Pino, enquanto coloca Vincent em um game show ao vivo repleto de perguntas triviais. Diferente de maior parte dos proxies que usa sua força física e seus poderes especiais para lutar e derrotar outros proxies, MCQ utiliza seu game show. Sendo assim, se o Vincent perder o game show, ele morre. Mas se o Vincent ganhar o game show, vai ser o MCQ que vai morrer. Mas isso não é a única coisa que diferencia esse episódio dos demais, já que esse episódio ele é tratado desde o início como realmente um game show, sendo até um pouco confuso para nós telespectadores entenderem o que está acontecendo. No início eu até pensei que era um episódio filler, para você ter noção. A gente só descobre durante o decorrer do episódio o que está acontecendo, como a Hel e a Pino serem sequestradas e o Vincent está sendo obrigado a jogar esse game show. Quer dizer, obrigado até que nem tanto, já que o Vincent nem parece perceber realmente o que está acontecendo. Então esse episódio é praticamente e quase literalmente simplesmente um game show de perguntas e respostas encaixadas no meio da série. E eu acho isso fantástico, não só pelo quão bem eles fizeram isso, mas também por não ser só o clássico episódio filler para encher linguiça que eu achei que seria no início. Já que esse episódio é nada mais nada menos que um episódio explicativo. Aquele clássico episódio onde várias partes da trama da série são jogadas na nossa cara. E como eles fazem isso? Com perguntas do game show. Isso é feito de uma maneira genial, já que no início do episódio, as perguntas são todas perguntas normais, sabe? Usando o mundo que a gente conhece, no caso o mundo real, como base para essas perguntas. Quando do nada começa a vir umas perguntas mais estranhas e que não se encaixa muito bem com a história que a gente conhece, já que é a história do mundo de Ergo Proxy. Então esse game show inteiro é uma desculpa para explicar como a história do mundo que a gente está assistindo há tanto tempo chegou nesse ponto.
Então, além de dar uma pausa para respirar no clima meio pesado da série, como também serve para nos explicar todo o contexto desse mundo e como ele foi virar este mundo utópico. E tudo isso de uma maneira bem criativa e sem ser apenas textos expositivos sendo jogados na sua cara sem parar. Óbvio, também existem outros episódios assim, como o episódio 19, Sorriso Eterno, ou o episódio 16, Ocupado Fazendo Nada. Mas o vídeo já tá ficando grande demais, então vou deixar para detalhar mais episódios e aspectos da série em um possível futuro vídeo sobre ela que talvez ocorra, talvez não irei prometer nada. Então, para concluir esse vídeo, Ergo Proxy é uma obra além do convencional do mundo dos animes. Com uma atmosfera sombria e filosoficamente densa, o anime mergulha profundamente na jornada de personagens complexos, explorando temas de identidade, existencialismo e os dilemas da humanidade em um mundo distópico pós-apocalíptico. Com uma narrativa que, sim, inicialmente se desenrola lentamente, mas se intensifica nos momentos finais, mesmo que de uma maneira às vezes um pouco negativa, eu acho o finalzinho um pouco rushado, Ergo Proxy desafia seus espectadores a pensar e refletir, oferecendo uma experiência que não se contenta com respostas fáceis. Com uma direção de arte distinta e episódios que variam de formato e tom, o anime se destaca pela sua originalidade e profundidade, sendo algo que, se lançado nos anos 90, seria bem comparado a Len e Evangelho. Então eu acabo por considerar ela uma obra obrigatória para quem busca mais do que apenas entretenimento superficial. Assim, não que eu acho que entretenimento superficial tenha algum problema, tá? Eu mesmo consumo várias obras bem bobinhas, mas de vez em quando é bom, né, assistir algo com mais carga para te botar para pensar. E Ergo Proxy sem dúvida consegue fazer isso, já que ele é uma ótima jornada animada através da mente e do coração, onde cada cena, cada diálogo e cada reviravolta contribui para uma reflexão sobre o que significa ser um ser humano. Nos vemos em um próximo vídeo. Até!